Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco nesse canal. É uma felicidade muito grande estarmos juntos aqui, compartilhando a palavra de Deus com todos. E como esse é um canal de compartilharmos a palavra, de trazermos a palavra de Deus, mensagens e conteúdo firmado na palavra de Deus, eu tenho a coragem suficiente de pedir que, se você quiser, divulgue o canal, que você possa compartilhar com outros, porque sempre procuramos trazer textos e conteúdos de temas relevantes dentro da palavra de Deus, temas para os nossos dias. Nós já iniciamos desde a semana passada, o tema a respeito da fé, a fé que vence o mundo. E nós abordamos este tema sobre a fé na primeira carta de João, no capítulo 5. Nós vimos os versículos 1 a 4, e eu gostaria de trazer nestes próximos encontros um estudo na carta de Tiago. Eu gostaria de trazer o tema ainda a respeito da fé, e nós veremos isso ao longo desses nossos estudos, o tema sobre a fé que consta na carta de Tiago, o apóstolo Tiago. A carta de Tiago é considerada uma das cartas gerais do Novo Testamento, e o tema da carta de Tiago poderia ser sabedoria, mas nós também podemos dizer que está falando a respeito da fé, o conteúdo da nossa fé e a fé em ação. Se nós pudéssemos levantar um tema de todo o conteúdo da epístola de Tiago, o tema seria a fé em ação. Aliás, a epístola de Tiago, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, poderíamos dizer, na história da igreja, teve grande dificuldade de ser aceita e de ser até incluída no cânon bíblico. O próprio Martinho Lutero, no período do movimento da Reforma, não considerava a carta de Tiago inspirada, e ele pensava que ela não deveria fazer parte do cânon das Escrituras, ou seja, os livros considerados inspirados e autorizados a estarem na, na Bíblia, inseridos na Bíblia. E isso porque ele achava, Martinho Lutero, que a carta de Tiago era controvertida com relação à mensagem sola gratia, ou seja, só a graça. Dentro dos 5 pilares da reforma, só a graça, só a fé, só as escrituras, só Cristo. E dentro dos vários temas da reforma, Martinho Lutero considerava que Tiago não abordava a respeito da fé, ou seja, da graça, porque ele achava que a carta de Tiago tinha conflito com o ensino da graça que constava em todo o Novo Testamento, sobretudo nas cartas de Paulo, porque exatamente por causa daquele texto que nós conhecemos muito bem, que a fé sem as obras é morta. Mas eu poderia dizer que não há conflito nenhum, e ao longo da história nós podemos dizer com muita segurança que a carta de Tiago não entra em conflito com a salvação pela graça que consta nas Escrituras. De forma alguma,
a carta de Tiago ensina a respeito da salvação pelas obras. Um dos pilares da nossa fé, que nós cremos, é que a salvação é pura obra de Deus e é pela graça de Deus que nós somos salvos. E não vem das nossas obras, como nos diz Paulo em Efésios, para que ninguém venha a se gloriar. E não vemos conflito nenhum a respeito da salvação pela graça com o conteúdo da carta de Tiago. Aliás, eu poderia dizer o seguinte: separe dentro do seu dia um período de 20 minutos. Foi o que eu gastei para ler a carta toda, para ler toda a carta de Tiago. Se você quiser saber o que consta na carta de Tiago, do que o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, e era o líder da igreja de Jerusalém, o que o apóstolo Tiago fala na sua carta, dá para ler em 20 minutos, lendo de uma forma normal. Para quem lê um pouco mais rápido, um pouco menos. Para quem se detém um pouquinho mais, você vai gastar em torno de 20 a 30 minutos, digamos assim. Você separando esse tempo no dia, pode ler o conteúdo total que consta na carta de Tiago. Mas, para quem Tiago escreveu essa carta? Aqui, então, vamos ler os primeiros 8 versículos do capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersa entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Vejamos aqui para quem Tiago escreveu essa carta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Tiago escreveu essa carta para os cristãos, os primeiros cristãos, que poderíamos dizer os primeiros judeus cristãos perseguidos no período da dispersão. Nós podemos ver isso no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 8, quando os primeiros cristãos foram perseguidos e a igreja se dispersou em vários lugares. Esta carta é uma carta circular, que ele escreveu para todas as igrejas e que circulava entre as igrejas, entre os cristãos dispersos nas várias regiões da Palestina, do Império Romano, dirigida pelo Império Romano naquele momento, e ele escreve para eles para trazer força e falar a respeito da fé, do resultado da fé e como vivenciar a fé nos dias difíceis em que eles estavam vivendo. Então, o apóstolo Tiago aqui diz:
servo de Jesus Cristo, no decorrer dos evangelhos e dentro do Novo Testamento, nós vemos que os irmãos de Jesus, que vieram posteriormente a ele, aí sim da parte de José, não tinham aquela fé, não criam ainda em Jesus como o Cristo. Apenas após a morte e a ressurreição de Jesus é que eles realmente tiveram confirmado Jesus como Deus, como Filho de Deus. E eles se renderam totalmente a Cristo. E aí, o Tiago fala, se assume como servo do Senhor Jesus Cristo. Aliás, dentro da epístola de Tiago, apenas 2 vezes nós vemos a menção do nome de Jesus Cristo. Aqui, no capítulo 1, no versículo 1, e no capítulo 2, no versículo 1, também diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Pois bem, apenas nesses 2 versículos nós encontramos a menção de Tiago falando a respeito do Senhor Jesus Cristo. Não significa que, por causa disso, o conteúdo da carta não seja totalmente neotestamentário. Esta carta, ela tem uma peculiaridade. Ela pode ser comparada aos livros de sabedoria do Antigo Testamento, como Provérbios, como Eclesiastes. Nós podemos ver que Tiago não tem grandes questões teológicas sujeitas, passíveis de interpretação. Nós vemos que o texto dele é prático e que todos os temas que ele aborda são práticos e de orientação clara e prática para a igreja a respeito da vivência da sua fé. Não precisamos interpretar, tentando entender o que ele estava querendo dizer, algum tema teológico de que tenhamos que nos aprofundar um pouco mais. E é aquilo que nós falamos. É um livro que é considerado como um livro de sabedoria, uma epístola com o conteúdo de sabedoria. E também nós vemos nessa carta a semelhança daquilo que Tiago aborda com o ensino de Jesus no Sermão do Monte. O ensino de Jesus no Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, eles são direcionados para os discípulos. E também essa carta é direcionada para os cristãos. Então, nós poderíamos dizer o quê? Sintetizando essa introdução dentro da carta, nós poderíamos dizer que aquilo que lemos na Epístola de Tiago são orientações. O que lemos são orientações de como os primeiros cristãos podem viver a fé cristã, podem pôr em prática a fé cristã. Então, nós temos aqui muitas passagens que falam da fé em ação e não tratam apenas da fé como conceito doutrinário, como um conhecimento doutrinário, digamos assim. Mas a fé que foi a confissão de Jesus Cristo como o Senhor, assim como ele iniciou. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Era isto que ele estava trazendo, ensinando aqueles primeiros cristãos e aquelas primeiras igrejas que surgiram. Então, como viver a fé em dias difíceis? Se você que está me ouvindo não tomou ainda essa decisão e gostaria de saber qual é a expressão da nossa fé, do que consiste a prática da nossa fé, você pode ler Tiago e você vai ver de como a fé cristã se expressa nesse mundo. E para nós, os cristãos, aqueles que realmente confessamos a Jesus Cristo como Senhor, e vimos isso nas semanas anteriores, a respeito da fé que vence o mundo, a fé não apenas para crermos que coisas vão nos acontecer, a fé para termos força para viver, mas a fé que enfrenta o mundo, a fé para vivermos a nossa vida, a fé expressada. Nós, cristãos, aqui podemos ter todos, todas as orientações necessárias para praticarmos a nossa fé. E é interessante, logo nos primeiros versículos, ele inicia falando a respeito da prova da fé. Como que nós podemos saber que estamos no caminho da fé em Jesus Cristo? Qual é a prova da nossa fé? E aí, logo, de cara, o apóstolo Tiago fala a respeito das provações. Por isso que nós podemos entender um pouco o que ele diz no versículo 2. Meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Como que alguém pode se alegrar em provações nessa vida? Provações diversas, como ele diz aqui, variadas provações, provações em todas as áreas, sejam elas aflições ou enfermidades, ou mesmo uma perseguição, uma oposição, ou seja, uma opressão que estejamos sofrendo. Imaginem qual era a situação desses primeiros cristãos, sofrendo perseguição pela sua fé, sendo perseguidos, sendo humilhados por causa da sua fé. E aqui ele já inicia dizendo: quando vocês estiverem passando por provações, alegrem-se, porque isto é uma prova em que a sua vida está firmada em Jesus Cristo. A nossa fé não é um simples consentimento, não é uma simples afirmação de crermos que Jesus nos salvou. Muitos creem que apenas assim, dando uma confissão pública de fé, já estão salvos. Sim, mas a fé tem o seu efeito na vida. A fé tem as implicações na vida. E a fé, aqui ele diz, ela é comprovada. A nossa fé é testada para saber se realmente estamos nos caminhos de Jesus. Nós já vimos isso na semana passada, Jesus falando: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca omitiu de que os seus discípulos, os seus seguidores, enfrentariam
oposições e perseguições e aflições e provações. Ele sempre disse isso. E nós vemos Jesus dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus disse que ele não veio trazer a paz, mas a espada. Por quê? A implicação de que aquele que o seguisse, às vezes poderia sofrer oposição dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa. E os apóstolos também, o apóstolo Pedro nos diz que a nós é uma bênção, para nós é uma bênção nós participarmos dos sofrimentos de Jesus Cristo. E Jesus nos disse também que nós seríamos bem-aventurados se, por causa do compromisso com Cristo, nós sofrêssemos oposição e provações e tentações. Mas, então, nós vemos aqui, ele diz: considere motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. É a prova da fé que nos faz perseverar, ou seja, permanecer firmes. São as dificuldades, são as situações que mostram que nós estamos tomando atitudes próprias. São as situações difíceis, são as adversidades que mostram de que forma que nós vemos o mundo, de que forma que nós vemos as pessoas, de que forma nós vemos a Deus. São as adversidades que mostram se nós estamos tomando atitudes próprias ou se nós estamos tomando atitudes na nossa vida das orientações trazidas pelo Evangelho e pela Palavra de Deus. É na hora das provações que nós sabemos se estamos seguindo verdadeiramente os ensinos de Jesus ou se estamos seguindo os nossos próprios pensamentos e as nossas próprias direções. É na hora das adversidades que nós vemos realmente se estamos vivendo na dimensão da fé ou se nós estamos vivendo ainda dentro dos nossos pensamentos, dentro dos nossos sentimentos. É na hora das adversidades que nós sabemos que estamos passando pelas provas, não somente da vida. Antes eu via esse texto: seja bem-aventurado aqueles que passam por várias dificuldades, por várias provações, tenham alegria com isso, sabendo que a prova, as provas que passamos nos produzem perseverança, mas aqui são provas de fé, provas para aquele que tem fé. Só tem motivo de ter alegria com as provações que acontecem aquele que professa sua fé, que confessa sua fé em Jesus, que crê na graça e na salvação de Jesus Cristo através do seu sacrifício, do seu amor, da sua entrega por nós. E aí nós entendemos a mensagem da Bíblia e nós nos entregamos a Jesus, e aí a nossa fé realmente passa por todos esses testes e essas provas. E o produto final que mostra a nossa aprovação, diz aqui: a perseverança deve ter ação completa,
nós nos tornamos pessoas maduras. Nós nos tornamos, como diz o texto, íntegros, inteiros. Algumas traduções dizem perfeitos. A palavra perfeito aqui, a palavra inteiro, é não dividido. E é aquilo que a passagem diz adiante. Há pessoas que vivem oscilando, divididas no seu interior. E ele diz: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a ninguém ele nega, mas peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é comparado ao quê? É comparado à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense em tal pessoa que vai receber alguma coisa, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, o fruto da nossa fé é nos tornarmos inteiros, íntegros, não divididos, não inconstantes. Nós podemos ter problemas, nós podemos sofrer quedas em determinadas circunstâncias, em determinados momentos. Nós podemos sim passar por adversidades, por oscilações dentro da nossa fé, mas nós sabemos que estamos sendo aprovados. Se as provações, se as provas pelas quais passamos, sejam elas quais forem, vão nos trazendo maturidade, se vão nos trazendo perseverança, se vão nos trazendo firmeza, compreensão. A pessoa madura não é uma pessoa que vive num estado de rebeldia ou de incompreensão. A maturidade nos leva a entendermos as coisas, as situações. Às vezes, o fruto das provas que passamos na vida tornam as pessoas mais amargas, tornam as pessoas mais inconstantes, tornam as pessoas mais fechadas para a vida. Agora, quando nós entendemos que a nossa fé vai passando por testes e provas, as situações na vida, as circunstâncias que nós passamos na nossa vida, o resultado da nossa fé é que as dificuldades, as aflições, as adversidades, pelo contrário, ao invés de nos tornar pessoas mais incompreensivas, de pessoas que passem a amar menos, de pessoas que tenham dificuldade de aceitar as situações e de entender pessoas e de entender, de buscar compreensão. Pelo contrário, ao invés de estas coisas desaparecerem ou diminuírem na vida da gente, elas vão se fortalecendo. O que está acontecendo com você, meu irmão, minha irmã, nas provas que você tem passado? No que elas têm te tornado? O que as provas da vida têm feito em você? Tem te tornado uma pessoa mais perseverante? Tem te tornado uma pessoa mais madura? Tem te tornado uma pessoa mais inteira, não dividida, não inconstante? Pois saibam que o produto final das provas na nossa vida são estes aqui. A ação completa que opera na nossa vida é a integridade, é a maturidade, é o amor, é a sabedoria.
A sabedoria na Bíblia significa não capacidade de compreensão apenas. Sabedoria não significa uma inteligência apenas. Eu ter compreensão das coisas, eu ter uma inteligência maior, mas a sabedoria significa saber tomar decisões na nossa vida firmados na direção de Deus e na orientação de Deus. Por isso que diz a palavra, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós entendermos que a nossa vida é dirigida por um Deus que ama, por um Deus que nos conhece, por um Deus que conhece todas as coisas, por um Deus que nos traz orientação na sua palavra, nas várias situações da vida, como nós vamos ver ao longo desses estudos em Tiago. Aí nós temos orientação e nós temos como viver e vivenciar a nossa fé. Eu poderia dizer que a sabedoria é colocarmos a fé em prática. É aquilo que Jesus falou no Sermão da Montanha, no final. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, ele será comparado a um sábio construtor que construiu a sua casa sobre a rocha das orientações e do ensino de Jesus. E vieram as provas, vieram os testes, vieram as tempestades. Os rios transbordaram, mas o resultado final foi que permaneceu firme, maduro e íntegro, em nada dividido. Aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica é como essa pessoa que construiu a casa sobre a rocha. E quando vieram as provas, a casa permaneceu firme, permaneceu de pé. É isto que Deus quer que ocorra conosco. É este que deve ser o resultado da nossa fé. Nós permanecermos firmes como expressão da nossa fé. Peça a Deus, siga a orientação clara e direta de Tiago. Você tem tido dificuldades de tomar decisões na vida, de orientação, que falta sabedoria, falta em você capacidade de ouvir a Deus, de receber os ensinos de Deus. Peça a Deus que Ele lhe dá sabedoria e Ele não vai lançar em rosto. Mas não duvide, peça com fé, peça confiadamente. E aí você não será comparado a marolas, a onda do mar jogada para lá e para cá nessa vida, em toda e qualquer situação. Então, a nossa fé, ela é provada e aprovada. Espero que realmente, nas provas da vida, nas situações, os queridos e queridas que estão aqui estejam firmes, firmes no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus e Pai querido, nós queremos te agradecer imensamente, ó Pai, porque a nossa fé está firmada em Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer porque reconhecemos nas nossas vidas os testes e duras provas pelos quais passamos. Nós reconhecemos que temos sofrido, ó Pai, por provações de toda a natureza, provações na área dos relacionamentos, provação, Senhor, na área das situações da vida, do dia a dia, provações na área da provisão,
Senhor, provações na área da saúde, enfermidade. Senhor, provações na área da nossa situação emocional, na nossa situação interior. Senhor, provação da nossa fé nas perseguições, nas adversidades todas, Senhor, seja qual for a forma de provação que estejamos passando, Senhor, no nome de Jesus, te pedimos sabedoria, sabedoria para entendermos o porquê de tantas situações, sabedoria para podermos, Senhor, passar por esse processo. Te pedimos sabedoria, Senhor, para podermos permanecer firmes. Te pedimos sabedoria, Senhor, para sermos pessoas mais maduras. Te pedimos sabedoria, Senhor, para não sermos pessoas divididas e que a nossa fé não seja inconstante e vacilante. Sabedoria, Senhor, para permanecermos firmes em Jesus. Senhor, te pedimos isso e te agradecemos, porque a tua palavra nos diz que se pedirmos com fé, nós recebemos. E é nessa fé que nós oramos e confiamos que o Senhor há de firmar os nossos passos e derramar o teu amor em nossas vidas. Que agradecemos no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, esteja com você, esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe e até a semana que vem, se Deus assim o desejar.